Com o Dr. Rafael Fraga, médico urologista. Olá, Dr. Rafael, bom dia. Bem-vindo à Acústica Bom, FM, tudo bem? bom dia, obrigado. É um prazer mais uma vez participar com você. Perfeito. Dr. Rafael, vamos então ao assunto desta terça-feira. E o senhor vai trazer mais detalhes sobre a varicocele, é isso mesmo? Varicocele. Vamos falar um pouquinho a respeito da varicocele. O que é essa doença? Como é que ela se caracteriza, o Dr. Rafael? Bem, a varicocele é muito semelhante às varizes que acontecem nas pernas de homens e de mulheres. Todo mundo já ouviu falar de varizes de pernas, né? São veias dilatadas que acontecem nas pernas e no homem a varicocele são veias dilatadas que vão para o testículo. Essas veias a gente pode muitas vezes ver somente visualizando, eu já vejo que elas estão aumentadas na bolsa escrotal. Outras vezes a gente precisa que o paciente faça algum esforço para conseguir identificar essas varizes e elas trazem uma série de consequências que a gente vai estar vendo agora, a partir de agora. É algo que é comum, acontece de forma corriqueira, Dr. Rafael? É comum, a gente sabe que, em geral, na população, 15% da população masculina tem varizes, ou seja, veias dilatadas que vão para o testículo. Bom, e quais são os sintomas dessa doença? Normalmente, a varicocele é a principal causa de infertilidade no homem. Ou seja, aquele casal que está com dificuldade para ter filho, que já está há um ano tentando engravidar e que não consegue, a maior causa de infertilidade masculina é a varicocele. Mas, além da infertilidade, é muito comum a gente ver no consultório, no dia a dia, homens se queixando de dor no testículo, sensação de peso na bolsa escrotal. Tem homens que não se sentem bem porque tem aquele, como se fosse um novelo de minhocas, naqueles casos de varicocele mais intensa. Essas veias ficam muito visíveis ao se olhar, né? E por último, a última manifestação, além da dor, o testículo, com o passar do tempo, ele vai atrofiando, ou seja, ele vai diminuindo de tamanho. Bom, doutor Rafael, as causas dessa doença, mas eu lhe pergunto também, há uma faixa específica de idade ou pode ser em qualquer idade? A varicocele, ela costuma mais aparecer a partir da adolescência. A principal causa é genética, ou seja, homens com história familiar lá, já de problemas de varizes nas pernas, às vezes tem mulheres que têm varizes na região pélvica. Essas famílias têm uma tendência maior quando o homem apresenta esse sintoma, esse sinal, essa doença, e já tem história familiar. Mas, fora isso, fazer exercícios físicos muito intensos, como academia, levantando um peso acima do adequado, homens que trabalham para fora, fazendo um esforço muito grande na agricultura, na pecuária, esses homens também têm uma tendência maior a apresentar varicocele. Oh, o senhor apresentou um fator aí importante, né? Então a questão no caso de quem tem mais uma frequência em relação a treinos, né? Ou acaba pegando muito pesado, então tem que ter esse cuidado, né? Eu acho que justamente naqueles exercícios mais focado para coxa, posterior de coxa, enfim, né? Uma série de homens que procuram atendimento eles voltam para casa depois da academia com desconforto, com peso ali na região do testículo, né? Bom, e doutor Rafael, quais exames que podem ser realizados em relação a essa doença? Sabe que uma coisa interessante, o principal exame é o exame físico. Eu vou examinar, vou olhar, vou palpar e vou justificar a gente investigando ou não. Naqueles pacientes que não estão com dificuldade de ter filhos, não sente dor, não tem nenhuma alteração, obviamente que eu não vou solicitar nenhum tipo de exame. Mas para quem tem algum desses sintomas, a ecografia com Doppler colorido, a gente consegue medir o diâmetro dessas veias. Essas veias, quando tem 3 milímetros ou mais de diâmetro, elas se caracterizam como sendo veias varicosas. Bom, feito esses exames, qual será o tratamento? Eu já lhe pergunto, é uma doença que ela tem cura, né? Tem como ser resolvida, né? Tem como ser resolvida. Para quem tem está incomodado com as varizes, ou esteticamente, ou com dor, ou com problemas de fertilidade, o tratamento é cirúrgico. Eu tiro
faço um cortezinho ao lado do pênis, que a gente chama de técnica subinguinal, ou seja, abaixo da virilha. Eu separo o cordel, e ali dentro do cordel tem todas as veias, a gente chama veias do plexo pampiliforme. Essas veias vão estar dilatadas, eu vou amarrar uma por uma, ou seja, vai deixar de voltar sangue para o testículo que não deveria estar voltando. E esse sangue para o testículo que volta, ele volta muito pobre em oxigênio, fazendo com que o testículo não consiga produzir espermatozoides num número adequado, e esses espermatozoides eles não conseguem se movimentar também adequadamente por falta de oxigênio. Ô, doutor Rafael, só para finalizar, uma pergunta. O ouvinte que está nos acompanhando agora, ele consegue fazer alguma identificação prévia antes de uma consulta em relação a isso, que ele sinta algum desconforto, ele consegue já prever, enfim, e qual é a maneira que ele pode perceber se ele tem essa doença ou não? Certo. Se sente dor, né? Principalmente dor no testículo esquerdo. 90% das varicoceles são à esquerda por uma questão anatômica. Fora a dor, o desconforto, a sensação de peso, se ele não está conseguindo ter filhos, deve investigar. Se sente dor, deve investigar. Se o testículo está diminuindo de tamanho, também a investigação deve ser realizada. E se ele palpar o cordel que esteja mais grosso, porque normalmente essas varizes deixam um cordel, que é o cordão inguinal, mais grosso, mais espesso. Esses são os sinais para procurar um atendimento médico. Perfeito, então, doutor Rafael Fraga, médico urologista, especialista em cirurgia robótica pela Santa Casa de Porto Alegre, atende em Camaquã quartas e quintas na Clínica Toffer. O fone é o 513671-4800 e atendimento nas sextas em São Lourenço do Sul. O fone é o 53932511725. Doutor Rafael, muito obrigado pela sua participação, pelo esclarecimento dessas dúvidas e até a próxima.